Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação para você, empresário e empreendedor. Hoje temos aqui dois empresários que têm uma história de vida muito interessante. Mas antes disso, eu falei na outra edição do programa que eu ia trazer os bastidores de como foi a premiação do Prêmio Brasil Network de 2021, no qual a revista Empresários também foi agraciada. Vamos acompanhar. Acho que é importante, né? Um prêmio que acho tão esperado. Teve a pandemia, esse prêmio foi adiado algumas vezes por conta da pandemia, realmente está acontecendo hoje. É muito bom poder estar, enfim, chamando pessoas que são talentosas pelo seu trabalho, empreendedorismo, para subir ao palco e receber suas homenagens. Agora, Jamir Silva, revista Empresários. Jamir, prazer imenso, uma honra poder recebê-lo aqui. Parabenizar pelo seu trabalho, muita saúde, a entrevista que você fez, né? Gostei muito da declaração da sua revista digital. Vamos para o Jamir Silva. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que possibilitaram que a revista Empresários ganhasse esse prêmio, fosse indicado e ganhasse esse prêmio. Então, todos os articulistas, as pessoas das agências de comunicação que colaboram, o meu amigo Miguel também, a minha esposa Elaine, então todo mundo que colabora com esse projeto da revista Empresários, meu muito obrigado. E agora sim, vamos lá, vou apresentar a vocês aqui o Gustavo Emanuel Borello. Ele é diretor operacional da Alfa Desenvolvimento, uma empresa que está dando o que falar aqui na Baixada Santista e em muitos lugares do Brasil também. Gustavo, tudo bem? Como você vai? Oi, Jamir, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo prêmio e pela tua trajetória. Eu lembro que a primeira vez que fui num programa de TV foi graças a você, e você fez aí assessorias de imprensa pra gente há quanto já? 6 anos, acho que 6 anos atrás. É muito legal estar sendo entrevistado por você hoje. E agora está aqui no programa Revista Empresários Entrevista. Show de bola. E vamos falar um pouco. E na revista Empresário E na também, revista Empresários também. a gente sempre está na Isso. tua revista. Então eu gostaria que você falasse como surgiu a Alfa. A Alfa surgiu, a semente da Alfa surgiu quando eu estava no quarto ano da faculdade, nem sabia que ia ser o nome da Alfa, mas lá um professor na faculdade, eu fiz engenharia, ele explicou o conceito do empreendedorismo. E aí virou uma chave para mim, na minha cabeça. Eu tinha, até esse momento, eu pensava em ser executivo de uma multinacional como engenheiro, mas aí comecei a entender o que é empreendedorismo, e o professor também falou do trabalho que o Sebrae fez no Brasil. Aí eu comecei a analisar a possibilidade de vir conhecer todo esse movimento do Sebrae de empreendedorismo no Brasil. Então, eu fiz estágio no Brasil e aí fui convidado para ser gerente de uma pequena empresa, uma injetora de plástico no interior de São Paulo. Após isso, eu vi que eu estava correndo mais rápido que os donos, praticamente. Eu queria crescer, queria fazer coisa nova. E, tipo, a cidade que eu estava não era o melhor ambiente, né? Qual a cidade que a Uma primeira cidade cidade- que você veio? Só lembrando, pessoal, o Gustavo, ele é argentino. Ele me confidenciou uma vez que depois dessa cidade que ele vai falar o nome, do interior do estado de São Paulo, ele escolheu Santos porque tem praia. Com certeza. A cidade que eu sou muito grato por ter me acolhido, foi minha primeira casa aqui no Brasil, é a cidade de Itatinga, que fica, acho que uns 30 quilômetros de Botucatu, pela Castelo Branco, no interior de São Paulo. Sim. Saludo para o pessoal se estiverem vendo lá. Não, vão estar assistindo, sim, com certeza, com certeza. Muito carinho com o pessoal de Itatinga. Aí de lá você veio para cá. E lembrando também que depois do intervalo nós vamos ter também aqui o Leonardo Marcos, que é sócio do Gustavo na Alfa, lembrando disso, né? Então é uma história de empreendedorismo de dois jovens empresários argentinos.
Exatamente, e aí a Alfa nasceu lá em Itatinga, nessa cidade, com outro sócio que eu tinha, e, e aí por motivos que não tava caminhando lá, eu peguei o telefone e liguei para o Leonardo e perguntei se eu podia ir para Santos. O Léo já estava aqui. Ele já estava em Santos, depois ele conta aí Certo. como ele chegou. A gente estudou junto, mas se encontrou... Seguiu caminhos diferentes. A gente se encontrou aqui em Santos de novo. Legal. E aí ele falou que sim, que podia vir, aí a gente começou a história da Alfa aqui na Baixada no 2015. Certo. E você falando do Sebrae, desse estudo de empreendedorismo que te chamou muita atenção. Na Argentina, há esse empreendedorismo como está aqui no Brasil também ou não? Está começando, na verdade, mas não está tão evoluído quanto aqui. Lá ainda tem muita burocracia para abrir uma empresa, para começar. Mais do que aqui no Brasil? Mais, Nossa. bem mais. E aí, me conta. E depois, eu quero saber uma coisa. 2 jovens argentinos chegando aqui em Santos, uma cultura totalmente diferenciada. Qual foi as dificuldades que vocês enfrentaram? Primeiro, eu acho que assim, por ser jovem, né? Penso mais você, né? Conta pra gente aí como foi imagina, o desafio que vocês jovem, enfrentaram. Argentino, e ainda fazendo consultoria, gestão financeira, que tem que ver os números do empresário. Então, a grande dificuldade no início foi, primeiro que a gente não conhecia muitas pessoas, né? Aqui em Santos tem esse negócio de você tem que ser conhecido, indicação, assim. Mas aí o BNI ajudou muito a gente nesse quesito, né? De começar a conhecer as pessoas, que aí hoje gente te conheceu. Isso, para quem não conhece, o BNI verdade. é o Business Network International, é um grupo de empresários que se reúne para fazer negócios, né? Sim, isso ajudou muito a gente, que aí começou a Alfa a decolar. E bom, a gente não era conhecido, né? Foi essa uma das maiores dificuldades que a gente teve. Eu cheguei aqui, peguei uma pastinha embaixo do braço e comecei a caminhar pela Vila Matias, batendo de porta em porta. Fechamos um cliente que foi a Gato Autopeças, uma empresa conhecida aqui na região. E a partir daí também começou a caminhar a empresa. Aí foi que o Leo viu o que eu fazia, a gente começou a fazer junto e aí começou a caminhar a sociedade. E como é esse trabalho que vocês fazem, né? Do empresário ter que abrir a caixa de Pandora, né? Porque você vai ter que analisar tudo, né? Analisar o fluxo de caixa, o movimento bancário, tudo isso, né? Como que é lidar com isso, né? Você vai lidar e passar informações de como a pessoa deve lidar com o dinheiro, as estratégias que ele tem que fazer, que às vezes ele está comprando muito, vendendo pouco, ou vice-versa. Como que é tudo isso? Explica pra gente. É muito, muito dinâmico, é muito legal, eu gosto muito. O dinheiro é uma parte, né? Mas envolve pessoas, envolve a vida pessoal também do dono, que não tem como separar. Normalmente acaba abrindo também a vida pessoal, porque a empresa, a gente sempre fala, é um meio para o empresário e os colaboradores crescerem na vida. Uhum. Então, se não está bem entendido isso, não faz sentido trabalhar. Você fica trabalhando e tua vida não cresce. Então, a gente questiona muito esse tipo de pontos para falar, quero vender mais. Tudo bem, mas para que você quer vender mais? Só pelo fato de vender, ou você já tem teus planos a futuro que você quer conquistar? E a partir, quando isso fica claro, a gente monta um caminho para ele atingir o que ele quer. Esse é o nosso trabalho, seja no financeiro, seja no comercial, seja na operação, seja com funcionário. A gente tem hoje montar uma estrutura, né? No início era só o Leo e eu, agora já somos uma equipe, quase 10 pessoas. Nossa, que legal, parabéns. Eu fico muito contente porque eu acompanho desde o início a história de vida do Gustavo, do Léo, né? Os dois. E o Gustavo falou que ele pegou uma pastinha, colocou embaixo do braço, saiu de porta em porta nas empresas, batendo aqui, oferecendo o serviço da empresa dele, né? E hoje já gerando empregos, que é muito importante, né? Eu gostaria de parabenizar, eu fico muito contente com isso. São histórias de vida, história de superação, e eu estou muito contente, tá? Agora, uma pergunta. Quando vocês estão fazendo lá consultoria, auditoria também, e a hora que você fala para o empresário assim, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é da sua empresa.
Você está Exatamente. misturando, né? Você está Você misturando falou muito. muito bem. Está entrando o dinheiro da empresa e você está usando para o seu negócio particular. O que acontece? Qual é a reação do empresário? Porque você vai ter que ensinar ele a fazer da maneira correta. É, tem um impacto, mas aí tem que ter muito cuidado porque o nível de vida da pessoa talvez já está associado a esse nível de salário, por exemplo, que ele tem. Aí tem dois caminhos, ou diminui o salário dele ou vende mais para conseguir pagar o que ele quer. E Sim. aí vem o desafio. Não deixa de ser desafios que a gente caminha junto com o cliente, né? E é interessante isso. Vocês já passaram por alguma situação assim, de hora que você falou para o empresário, ó, você vai ter que diminuir a sua retirada da empresa ou vai ter que vender mais? É. E já teve algum assim, não precisa falar o nome do santo, só fala o milagre. Já teve essa situação do empresário falar, não, eu quero continuar do jeito que eu tô e eu tô te contratando para você ver qual que é a melhor solução, mas eu não quero mexer aqui no meu dinheiro. O dinheiro é meu, a empresa é minha, o dinheiro é meu. Mas alguém tem que pagar a conta. Ou vai ser com o capital gerado em outros meses dele, capital da empresa, ou vai ter que pegar um empréstimo de capital de terceiro, mas alguém tem que pagar a conta. Ah, e outra coisa que eu queria falar para você, nesse meio bem dizer, quase 2 anos da pandemia, da Covid, né? Como que a Alfa, qual foi assim, o caminho que a Alfa levou, né? Como que ela se portou nesse momento da Covid com os empresários, com as empresas que vocês prestam consultoria? Como que foi tudo isso? Explica pra gente. Olha, para resumir um número, a gente cresceu 92% no 2020. Poxa, que legal. É, Muito bom. a gente lançou um programa que era Crescer na Crise. A gente fez essa análise, ó, estamos em crise, bom, hora de crescer. Hora de crescer, crescer na crise. A gente lançou esse programa e perdemos cliente como todo mundo. Teve cliente que realmente fecharam as portas, né? Não podiam operar. Mas teve outros que tiveram que crescer. E crescer, não estou falando de vender mais. Talvez não era o momento para vender mais, mas era para se reestruturar. Então, todos os nossos clientes, inclusive a gente que se reestruturou de forma rápida, teve um crescimento muito bom no ano de 2020. E esse ano estamos batendo 40% de crescimento com referência a 2020. Qual a fórmula? Crescer. A pessoa tem que querer crescer, tem que querer melhorar, tem que querer evoluir. Para isso a gente tem ferramentas, tem metodologia para isso acontecer. E olha que eu falei, primeiro a pessoa. Se a pessoa não quer evoluir, o dono ou a cabeça da empresa não vai conseguir passar a vibração de que os funcionários dele façam acontecer na empresa. Aí como Primeira fazer, pessoa. aí como fazer assim o empresário acreditar no trabalho que vocês fazem? E isso também vai ter que contagiar a equipe, né, dos colaboradores Sim. da empresa, né? Como você analisa isso, né? Porque eu sei que vocês fazem um trabalho com o empresário, né? O cartão de visita, mas tem as pessoas ali do chão de fábrica, os colaboradores da empresa que têm que comprar a ideia também, senão não adianta. É por isso que a gente também tem uma equipe, um trabalho a quatro mãos. Normalmente o Leonardo e eu, a gente fica hoje em dia na parte estratégica, né? E a execução são os dois times, do cliente e o nosso, que fazem com o nosso direcionamento e nosso apoio, né? Mas é a quatro mãos. E a gente, na primeira reunião, falou: a gente não é o Salvador aqui que vai vir fazer a gente fazer dar tudo certo, não. A gente vai mostrar o caminho, vamos desenhar um caminho, mas não podemos dar o passo pelo cliente. É o cliente que tem que querer dar o passo, né? Então, quando vocês fazem essa reunião com o futuro cliente da Alfa, o que é passado para ele, como que é feito? Você pode, não sei se você pode falar isso. A gente faz uma reunião de abertura, onde falamos qual vai ser o caminho, quais são os objetivos que a gente tem para atingir juntos, e a partir daí começa uma série de entrevistas com os responsáveis para fazer o diagnóstico, que é o 80%. Se você sabe realmente onde está o problema, de forma clara, você consegue resolver muito mais rápido. 80% está resolvido. Está falando disso no mundo empresarial. Como você analisa hoje o fator economia no Brasil, né? Porque sobe petróleo, sobe os produtos alimentícios, está subindo tudo, né?
o salário, o rendimento não sobe. Qual é o papel da AFA, como você, como empresário, né, que lida com isso também, né, não sendo um economista, mas entendendo muito de economia, né, como você analisa esse perfil econômico? Eu entendo assim, da seguinte forma: você não pode depender disso. Teu negócio não pode depender das mudanças do mercado. Por exemplo, agora subiu a gasolina. Vamos supor, uma empresa de transporte. Os custos sobem, né? Os custos impactam diretamente numa empresa de transporte, a gasolina. Mas a empresa depende disso para atingir seus objetivos ou não? Se depende, é um problema. Então estamos falando de um conceito por trás de a pandemia foi isso. Quantas empresas saíram muito bem na pandemia? Quantas fecharam? Quem dependia da condição atual onde ele estava e a condição do mercado mudou e era dependente disso, fechou. Agora, quem não ficou dependente da pandemia e se mexeu, cresceu. Então, eu acho que esse é o segredo. O segredo é não depender. Vai aumentar, mas aí você tem que se mexer, tem que precificar rápido, novamente, para acompanhar esses mercados, né? Estar com teu... Por isso é importante o financeiro, porque você sabe, pô, aumentou. Bom, aumentou a gasolina, então a minha margem diminuiu. Se você demora um dia para fazer essa conta, você tá correndo bem. Agora, se você daqui a 3 meses você vai fazer a conta, já perdeu muito dinheiro, né? E tem que ter assim, um bom contexto também no fluxo de caixa, né? Saber lidar com esse fluxo de caixa. Sim, tem uma parte operacional de saber ter a futuro visto o que você vai receber e o que vai pagar. Isso que aí começa o fluxo de caixa. São muito importantes para tomar ações assertivas. É fundamental. Tem que ter isso. Hoje em dia, com a velocidade que estão as coisas, isso já é meio que obrigatório. E estou falando para toda empresa, né? Independente do tamanho. Para isso, você tem que ter uma visão, pelo menos há 3 meses, do que vai acontecer na tua empresa. E o melhor caminho para ver isso é através do financeiro. Eu lembro na entrevista que nós fizemos com o Pedro C. Ribeiro, que foi diretor do Chase Manhattan Bank, ele falava muito disso, inclusive assim, às vezes da empresa, todo mundo está sabendo que a empresa não tá bem. Só que ninguém tem aquela coragem de chegar para o diretor da empresa, o presidente da empresa, o CEO da empresa e falar: a empresa vai quebrar, toma cuidado. Né? Já aconteceu isso no caso de vocês, fazendo essa consultoria? Já o pessoal lá, os colaboradores da empresa, falaram: nós estamos sabendo aqui que o nosso patrão, nosso chefe, não está lidando bem com a empresa, né? Acontece direto e até recebemos um feedback uns dias atrás de um cliente agradecendo a cobrança, porque a diretoria, que às vezes não tem sócios, ou às vezes fica muito fechado, tipo, a diretoria é um cargo que tem que cobrar, mas quem cobra o diretor? Aí vem o ditado: santo de casa não faz milagre, né? Talvez o gerente está falando, mas está envolvido no problema. Então, não vai ser ouvida a solução desde esse marco ambiental, né? Então, por isso que a consultoria funciona e um dos principais motivos de uma consultoria, seja lá o que for, é uma visão de terceiro que vai te marcar. Se o consultor é bom, vai te marcar o que você tem que melhorar. Seja o dono, seja o gerente, não importa, mas isso aqui está errado, você não pode tirar mais do que isso, tá? O cálculo está aqui, agora a decisão é sua, entendeu? E uma coisa que eu queria saber também, estou assim, navegando em acho que algumas questões dos web telespectadores que estão acompanhando o programa agora, talvez eles tenham querem saber né? Vocês já ensinaram, já aconteceu de vocês ensinarem com essa metodologia que vocês têm, o empresário a conversar com o gerente do banco, ele saber vender o produto dele para que o gerente possa conceder um empréstimo para ele, para um fluxo de caixa, para ele investir na empresa? Sim, se acontece quando você tem claro os números da tua empresa. Por exemplo, vamos por um caso extremo, que é a venda de uma empresa. Você precisa mostrar para quem vai comprar o que está comprando. Então, você tem que mostrar: essa empresa vale o que eu estou pedindo, porque o que gera. Como o gerente do banco, não deixa de ser dessa forma. O banco que vende dinheiro, e ele quer que você devolva o dinheiro
com o juro que está combinado. Então, se você demonstra que a empresa... A gente, um exemplo, eu convenci minha gerente lá no início de que faça um empréstimo para a gente não tinha nem histórico, mas o que foi? Foi uma venda. Eu falei, ó, eu tenho 20 contratos aqui, lógico, eu não podia garantizar que todos os clientes iam pagar, mas eu mostrei o que eu tinha. Você corre o risco de ter o calote de algum, isso aí, infelizmente, acontece no mercado. Mas você mostra para o gerente, não deixa isso uma venda, tanto para iniciar um negócio como para alavancar um negócio com o capital do banco, que é uma forma, né? Você precisa vender a ideia, e para vender a ideia você precisa mostrar alguma coisa. Então, aí é onde entram os números e a gestão financeira dá tranquilidade para o banco, dá garantia de que você vai ser um bom cliente, que vai honrar com o contrato. Então, eu estou percebendo que o trabalho que vocês realizam nas empresas é muito grande, né? É maior do que, às vezes, quando você entra lá, www.alfadesenvolvimento.com. É internacional. Internacional. www.alfadesenvolvimento.com. Tem muitas informações lá antes de... Mas a vivência, a vibração do dia a dia, isso é muito difícil expressar no site. E é isso aí onde a gente é muito bom, a gente é muito pragmático na hora de ensinar. Tipo, a gente está desenvolvendo nossos cursos, algum material online para quem queira estudar, mas a gente ensina no dia a dia, na prática. É onde a gente aplica tudo o que a gente sabe, o que a gente aprende com os clientes. Acho que no dia, isso que você falou, você aprende também. Acho que no dia a dia vocês aprendem muito, né, com as necessidades e as dores dos clientes também. Com certeza. Aí você vê diferentes segmentos, você aprende algo aqui que pode ser aplicado em outro cliente. E o cliente, quem é o especialista? A gente monta caminhos para eles chegarem onde eles querem chegar, mas quem sabe executar o trabalho mesmo são eles. A gente sabe gerenciar, sabe estratégia, sabe ferramentas de tecnologia melhores, tudo mais, mas quem sabe do segmento é o cliente. Então a gente acaba aprendendo muito de, por exemplo, ar-condicionados. Hoje, cliente nosso de uma das maiores empresas de manutenção industrial de ar-condicionado é um cliente nosso em São Paulo, que é um case nosso de sucesso. A gente não é especialista em manutenção de ar-condicionado industrial, na verdade, não sei. Eu tenho formação em engenharia, mas nem me lembro direito o que é. São eles que sabem. A gente ajuda no gerenciamento das pessoas, no atingimento das metas, montando os indicadores, toda essa parte, né? Mas quem sabe de ar-condicionado são eles. E como foi essa empresa, esse case de sucesso de vocês nessa empresa de ar-condicionado? Então, surgiu desse crescer na crise que a gente decidiu no 2020, ó, vamos expandir. A gente era muito santista, vamos falar. Era Santos, São Vicente, Máximo. Tava bom por aqui. A gente falou, agora é hora de crescer. Então a gente abriu as fronteiras para toda a região de São Paulo, ABC e Baixada Santista completa. E foi assim que, a partir dessa decisão, foi que a gente conseguiu esse cliente. Nossa, que legal. E você pode mensurar, depois que vocês fizeram estão fazendo ainda essa consultoria, né, porque é um cliente de vocês ainda, sim, o que você acha que mudou na concepção da ideia da empresa, dos diretores da empresa? Seguindo os conselhos que vocês dão também. A gente vem fazendo um trabalho muito, muito legal. Uma empresa grande, são quase 400 pessoas na empresa, então são muitas cabeças que você tem que alinhar, então existe a mudança, mas no ritmo de uma empresa desse tamanho, né? Mas está dando muito certo. Eu lembro que quando vocês começaram, vocês tinham um slogan, era medir para melhorar. E continua sendo medir para melhorar? Continua sendo, sim. E como surgiu esse slogan? Conta pra gente. Foi no BNI, a gente tinha que fazer uma palestra e tinha que colocar um slogan, né? E tem algo oculto aí. Você tem que medir para melhorar. E no meio oculto está o controle. Quando você começa a medir, você está controlando. Por exemplo, o velocímetro do carro. Se está funcionando, você de olho aí, no olho e no pé, você sabe que está no controle da velocidade. Agora, se não está funcionando o medidor, você pensa que está numa velocidade e está indo noutra, é um perigo, né? Então, medir para ter o controle e a partir daí melhorar. Tem que ter aquela
competência, saber a hora de avançar e a hora de... Porque às vezes, né, nós temos que dar um passo para frente e às vezes dois para trás também. Acho que ninguém quer dar passo para trás, às vezes, por más decisões, às vezes acontece, né? Mas assim se aprende, é uma forma de aprender. Tá, tem uma outra pergunta aqui. Qual que é o conceito utilizado pela Alfa? O conceito da Alfa é que não existe empresa sem empresário. Existe uma integração entre os dois. A gente tem um serviço que se chama escuta situacional ativa, que trabalhamos isso. Então, um problema na empresa tem uma raiz na direção da empresa, seja uma ou várias pessoas. Que a partir disso se geram os problemas ou as soluções, tanto no sucesso quanto no insucesso, né? Parte das pessoas, a gente analisa muito isso. Então, você disse aí sobre a escuta. Eu queria que você falasse, nós estamos chegando quase ao fim, ao final desse primeiro bloco, né? Você vê, passa rápido, passa rápido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é escuta situacional ativa. A gente tem um consultor que faz essa parte, que através de ferramentas de psicanálise, a gente procura a raiz do problema. Por exemplo, um cliente, um diretor chega na empresa e grita. E cada vez que ele grita, ele não grita só na empresa, ele grita na vida dele. Sim. Então, se cada vez que ele grita, ele perde o controle das situações, é aí que a gente começa a questionar, através dessas sessões individuais, né? Primeiro que a pessoa enxerga que é uma falha, esse gritar, porque perde o controle, e que ele começa a estudar da onde vem isso que ele grita. Normalmente vem dos primeiros anos de vida, que, entendeu? Essa parte pessoal que acaba refletindo na empresa. Sim. Então a gente atende tanto a parte técnica, que é um diferencial da Alfa, esse aí, entre outras empresas de consultoria que só vêem a parte técnica. A gente vai além disso. A parte emocional, às vezes assim, não interferir, mas dar assim alguns caminhos para que o empresário, nessa hora que às vezes, como você disse aí, ele pode ter algum problema lá na infância que disparou o gatilho agora quando ele está tendo algum problema na empresa. Não é só emocional. Emocional já vem depois, é psíquico, é antes ainda. Ou seja, você no psiquismo você sabe o que tem falando. Então a gente faz essas entrevistas para a pessoa falar de por que ela faz o que faz na empresa, e ela começa a se questionar. E até eu dou tanta importância nisso que eu estou fazendo uma pós-graduação agora em psicanálise. Oh, que legal. Mais uma surpresa, olha só. Isso que é bom. Como eu falo assim, a gente entender o porquê que a Alfa Desenvolvimento é uma empresa de sucesso. Com dois jovens empresários que estão buscando várias formas de reerguer ou erguer empresas aí, estar passando alguma forma diferente, fazendo diferença no mundo empresarial. Gustavo, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Nós vamos para um intervalo agora e depois o Leonardo Marco vem para cá, vamos continuar esse bate-papo, mas eu gostaria de parabenizar mesmo você, o Léo, toda a equipe da Alfa Desenvolvimento, porque eu estou percebendo que o crescimento tá enorme, eu acho que é isso que é interessante e é isso que o programa Revista Empresários busca. São informações, trazer pessoas que estão fazendo e fazem a diferença no mundo empresarial. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Jamil. Quando você quiser, a gente volta a bater um papo aqui. Parabéns de novo pelo programa e obrigado pelo convite. Ok. Bom, é rapidinho. É um pequeno intervalo. Não sai daí. Eu não vou falar mudar de canal, né? Mas fique aí que daqui a pouquinho nós voltamos com Revista Empresários Entrevista.
eu sou a professora Paula Capreto Marins e coordenadora desse curso de Gestão em Saúde. É um prazer muito grande estar aqui apresentando esse curso, com o qual a gente desenvolveu com muito conhecimento e carinho para todos. Olá, bem-vindos ao nosso curso de Gestão em Saúde. Meu nome é o Dr. Paulo Freire, sou médico, formação universitária com doutorado e pós-doutorado. Estou aqui para apresentar esse curso que tem a finalidade de ajudar vocês, profissionais de saúde. Juntos, nós escolhemos os melhores profissionais. Todas as nossas aulas são videoaulas gravadas com material anexado para sua melhor compreensão e aprendizagem. O nosso curso possui 13 disciplinas, 18 professores e 360 horas totalmente aplicadas à prática. Há um embasamento teórico, a aplicação prática, e vocês vão ver que o curso é extremamente focado na prática. Vocês vão aprender a solucionar problemas com a vivência dos professores desse curso. Muitos professores têm excelente currículo e são dispostos a ajudá-lo dentro de toda essa programação que nós elaboramos para vocês. Nós temos certeza que você nunca viu um curso igual, com todo esse conteúdo, para que você aprenda como um negócio e como, de fato, um paciente deve ser tratado. A apresentação curricular e a experiência de cada professor está disponível na nossa plataforma. Venha conosco e seja um profissional de sucesso. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários e saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos, e além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Pensou Doim Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Voltamos. Agora estamos aqui com o Leonardo Marcos, ele é diretor da Alfa Desenvolvimento. E eu já falei para vocês, o Gustavo, também que é diretor, contou aqui um pouco da história de vida dele, como que foi o início. E eu gostaria de saber agora quem é o Léo Marcos. Olá, Jamir. Tudo bem? Tudo bem. É prazer tê-lo aqui. Prazer te rever de novo, estar compartilhando com você esse espaço maravilhoso. Parabéns aí pelo programa. Obrigado. Um prazer enorme estar aqui com você. Então, quem é o Léo Marcos? Conta pra gente. Quem é o Léo Marcos? Eu nasci numa cidade de 2.000 habitantes. Grande? Grande pra caramba, né? É um prédio daqui de Santos. É uma cidade que fica no interior de Buenos Aires, 500 quilômetros ao sul da capital. E é uma cidade agrícola. Meus pais são agricultores, né? Produzem lá soja, cevada, girassol, trigo. Eu me criei lá até os 18 anos, né? Aí depois eu mudei para La Plata, é uma cidade que é parecida com Santos em algumas coisas, né? Tem praia? Não, não tem praia. Não tem praia. Tem rio. Tem rio. Tá, mas okay. não tem praia, não. Foi ali que conheci o Gustavo. Eu fui estudar lá engenharia mecânica, lá conheci o Gustavo. E a partir daí, enfim, eu me formei de engenheiro mecânico. Trabalhei um ano numa indústria lá, uma multinacional. E aí depois eu vim fazer uma experiência aqui de intercâmbio no Brasil, em Santos em particular. E aí, bom, a história que o Gustavo já contou um pouquinho, né? Como que a gente se encontrou.
se reencontrou novamente aqui e começamos essa parceria. E vocês dois, assim, já tinha tinha o empreendedorismo na veia? Não, eu na verdade não. Meu sonho era trabalhar nessa multinacional que eu te comentei, né? Uma empresa muito grande, que, para você ter uma ideia, ela é dona de uma parte dos Minas, né? Esse foi meu sonho enquanto eu estava estudando. E eu consegui, foi meu primeiro emprego. Fiquei um ano lá e não era tudo que eu pensava que ia ser. Essa vida de trabalhar para uma multinacional era muito bem remunerado, tinha muitos benefícios. Eu ia ser até promovido, né? Porém, eu falei, não, não é isso que eu quero para mim. E foi essa decisão, né? Foi aí, o Gustavo falou do clique dele. O clique dele foi enquanto ele estava estudando. Meu clique foi depois de um ano de trabalho, onde eu percebi que tinha alguma coisa que não estava certa. Eu não sabia o que era. Você estava naquela zona de conforto, como você disse, queria algo mais. Na verdade, eu estava ganhando muito bem. Eu ia ser promovido. Mas talvez não era só o dinheiro que estava te fazendo feliz. Era exatamente isso. Não era o dinheiro. Porque eu não sabia o que era. Aí eu falei, bom, eu preciso pensar. Se eu ficar aqui, vai continuar igual, né? Então eu tomei a decisão de pedir as contas e fazer uma viagem para pensar. Essa viagem foi para o Brasil. Eu escolhi o Brasil por uma série de questões. Enfim, não era muito longe da minha casa. Eu sempre tive muita curiosidade. Eu gosto muito de praia, como o Gustavo também. E tinha uma particularidade que era, isso foi em 2014, que era a Copa do Mundo aqui. Eu falei, eu quero estar no Brasil na Copa do Mundo. Para ver a Argentina ganhar ou o Brasil ganhar? Eu queria a final Brasil-Argentina, né? Ia ser muito bacana. E aí, enfim, eu fiz o para não cair tão de paraquedas, eu me inscrevi numa ONG, que é uma ONG mundial, está em mais de 70 países, né? E ela faz esses intercâmbios de trabalhos voluntários. Aí eu fiquei selecionado, fiz umas entrevistas e tudo mais. E vim dar aula numa escola aqui em Santos, fazendo um trabalho social voluntário durante 3 meses. E a partir daí comecei a fazer meu caminho aqui no Brasil. Então, você falando muito aí dessa parte do voluntariado, né? Queria fazer uma pergunta para você. Daqui a pouco a gente volta falar um pouco da Alfa, por favor. Né? Mas como que você analisa hoje o fator da responsabilidade social das empresas também? Acho que é muito importante, não só visando, né, a visibilidade da empresa, né, mas aquela coisa assim dela fazer o bem para os seus colaboradores e para a região ali onde ela está inserida. Não, isso está sendo cada vez mais algo básico, né? Se a gente vai uns 10, 15 anos atrás, isso era um diferencial. Uma empresa que tinha uma política de relações institucionais para com a sociedade bem definido, não somente dando benefícios, né, particulares, com parcerias, com associações, senão fazendo ações de forma geral para o meio ambiente. Isso era difícil de ver nas empresas. Era realmente um diferencial. Hoje isso está sendo cada vez mais comum em todas as empresas, não somente nas grandes empresas, nas médias empresas também, e está começando a vir essa necessidade nas pequenas empresas. Então, o que antes era um diferencial, agora está começando a ser algo básico. E temos o famoso ESG, né? Que está cada vez mais de moda, um termo aí que o pessoal está começando a utilizar. Hoje está sendo criado empresas de marketing específicas para esse segmento. Então, a gente está vivendo uma revolução em relação a esse termo, né? Acredito que todo mundo, a partir da pandemia, também começou a tomar consciência de outros fatores ambientais, sobretudo, né? E como que é o impacto no nosso cotidiano, das ações que a gente toma todo dia. Como que isso acaba impactando no outro e na gente mesmo também, porque estamos tudo no mesmo barco, né? No mesmo barco, né? Acho que você citou uma coisa interessante. Durante a pandemia, muitas empresas se atentaram a não conjugar o verbo na primeira pessoa, né? O eu, né? E sim na terceira, nós, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante, essa mudança de olhar. E nas empresas que vocês assessoram, vocês levam isso também? A gente leva essa questão, né? E que vem, eu ouvi uma vez e peguei essa frase também, né? A razão social. Por algo se chama razão social, né? Sim.
Então, qual é a razão social da tua empresa? Além de gerar um benefício para você, como empresário, para os teus colaboradores, para aquele bairro onde você está inserido, né? Além disso, o que você vai oferecer a mais? Então, como eu falei antes, talvez não se pensava muito nisso. Hoje, até os próprios funcionários estão escolhendo de acordo com como a empresa se posiciona frente a esses quesitos, né? Então, vai chegar um momento em que isso vai ser algo natural. Ainda, eu acho que essa mudança na cultura vai demorar uns anos, né, para que de fato fique no cotidiano. Mas a gente dá essa. Você me perguntou, né? Vocês trabalham, vocês levam essa visão. A gente trata de alguns assuntos, porém, a gente enxerga que ainda tem muita carência em outros pontos que precisam ser resolvidos antes. Por quê? Se a empresa não está forte internamente, financeiramente, comercialmente, dificilmente ela vai conseguir Dar um aporte ou criar uma iniciativa. Ela tem que se fortalecer primeiro, interno, para depois atuar no externo, né? Então é isso que a gente leva. Primeiro, arrumando a casa e aí sim, criando as estratégias para se diferenciar da concorrência. E essa é uma delas, com certeza. Tá, falando em estratégias, quais seriam essas estratégias, né? Uma, tudo bem, que é aquela assim dela se remodelar, se preparar para isso, né? Fazer a lição de casa, para depois fazer a lição lá fora, né? Sim. Mas tem algumas outras estratégias que você lembra que você pode estar falando Claro. para a gente? Dentro da nossa metodologia, o primeiro passo é o diagnóstico. O que a gente enxergar no diagnóstico vai fazer com que a gente tome uma estratégia ou outra, ou várias, né? Dentro desse diagnóstico, onde a gente atua muito forte na parte financeira, como o Gustavo falou, né? O financeiro é o painel do carro. A partir dali, a gente vai identificar onde que está o gargalo principal. Está nas receitas, no comercial, está na despesa, são os custos, na operação, está na gestão do dono, pegando mais do que ele pode, né? Que você falou do dinheiro, se é do dono ou se é da empresa. Então, esse diagnóstico vai mostrar qual vai ser a estratégia prioritária. Isso é muito importante que a gente tem que marcar. Muitas vezes, as empresas querem mudar tudo do dia para a noite. E aí não dá certo. Sim. É um passo de cada vez, né? Então, a gente, logo após o diagnóstico, damos aí uma sugestão de caminho das melhores estratégias que vão trazer o melhor resultado no menor tempo possível, né? E aí é uma construção. A gente não chega como dono da verdade. Sim. Porque o empresário, melhor do que ninguém, conhece sobre o negócio Conhecer dele. o negócio dele, a empresa dele. Exatamente. Então, eu vou te falar, Chamir, esse é o caminho que eu te recomendo. O que você acha? Eu acho que precisamos começar por aqui, depois para a operação, depois para o administrativo, trabalhando esses 3 ou 4 pontos. Concorda? Ah, eu concordo, mas será que dá para acrescentar esse outro ponto? Que talvez não vai trazer retorno, mas vai tirar um peso enorme das minhas costas? Sim, Beleza. legal. Ajustamos o escopo, conciliamos, né, as nossas expectativas e aí partimos para a terceira etapa, que é colocar a mão na massa, né, que é implantar. Então, falando de estratégia, de novo, temos estratégias alinhadas ao comercial para alavancar as vendas e aí 2 linhas principais: vender mais em quantidade, vender melhor, traduzido em aproveitar melhor as oportunidades. E sem perder a qualidade também, né? Exatamente. E aumentando o ticket médio do cliente. Trabalhando muito a carteira de clientes, que é algo que muitas vezes essas empresas esquecem. Eles focam muito em, vamos trazer novos clientes, vamos vender mais para outras pessoas. E acabam esquecendo aquele cliente que já está dentro de casa. Que já está ali, como tu fala assim, esquece de mimar o cliente. Exatamente. E é muito mais fácil você vender para alguém que já conhece o serviço, o trabalho, que já confia em você, que vender para alguém que nunca ouviu falar de você. Eu já vi, assim, tive conhecimento de muitas empresas falando, não, vamos crescer e vamos esquecer um pouco esses clientes que já conhecem, já são clientes nossos, a gente não precisa estar, assim, conversando muito com eles, que eles vão estar sempre comprando, né? Vamos atingir o outro, né? E acabaram tendo dificuldade. Isso é uma realidade que a gente enxerga muito em muitas empresas aqui da região, que elas não dão a devida atenção àquele cliente. Não segmentam, né? Tem clientes que a gente chama de classe A, tem clientes classe B, C. E a gente, uma das estratégias, por exemplo, sendo um pouco mais prático, né?
como a gente vai tratar o cliente classe A, classe B e classe C? Vai ter um atendimento diferenciado? Como que eu vou fazer essa política de relacionamento para fidelizar? Por quê? Algo que eu sempre falo. Você tem que conhecer muito bem seu nicho. Então, você talvez tenha um cliente que não é aquele que você quer. Que está dando muito trabalho e até você talvez está pagando para trabalhar. O que você vai fazer com esse cara? Você vai trazer para os clientes classe A? Ou você vai ter que tomar a decisão de falar, meu amigo, não dá para continuar trabalhando dessa forma. Isso, o empresário tem que se posicionar. Sim. O empresário muitas vezes é muito apegado. Sim, certo. E aí, nesse caso, né, de ter um cliente que, por exemplo, a empresa que vocês estão dando consultoria, vocês percebem que ela tem um cliente que está dando prejuízo. O que fazer? Aí você tocou um ponto que a gente trabalha muito, que também é um dos principais gargalos que a gente enxerga no mercado, que é a questão da precificação. Precificação é o seguinte, não é somente o custo direto, que é o mais fácil, né? Ah, eu vou vender essa caneca, ela me custou 5, eu vou vender por 10. Essa conta é a conta que a grande maioria das pessoas faz. Sim. Agora, o aluguel, onde eu vou guardar essa caneca do estoque, o supervisor que cuida do estoque, a luz que está na sala, como que você coloca isso tudo dentro do preço? As empresas não sabem fazer direito isso. Então, muitas vezes, elas nem sabem qual cliente está dando prejuízo e qual cliente está dando lucro. Dentro dessa análise, a gente identifica esses clientes e a gente reajusta, faz uma... Logicamente, não dá para alguém que está pagando 100 passar a pagar 2.000 do dia para a noite. Com certeza. Mas aí tem duas alternativas. Ou a gente enxuga os custos daquele cliente, modificando os processos, modificando o serviço que está sendo feito, ou a gente traça um plano para que esse cliente consiga ser lucrativo. Temos um case aqui, né, na Baixada, de uma empresa que atende diversos condomínios, né? Alguns condomínios a gente identificou que estavam dando prejuízo e outros estavam sendo lucrativos. E aí a gente fez tudo plano para reestruturar essa questão, mas sempre baseado na precificação do serviço. É uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês aqui nessa área que vocês atuam, né? Controle de estoque. Controle de estoque. O controle de estoque é algo que, na verdade, foi um dos primeiros serviços que a gente começou a oferecer em 2015, com gestão de compras e estoques, né? Isso. Me lembro muito bem. A gente começou porque aqui tem muito varejo, tem muito comércio aqui na Baixada Santista. E a gente enxergou isso como um enorme potencial. Porém, ainda o empresário tem uma dificuldade de entender que estoque é dinheiro parado e que, se não é bem gerenciado, é um custo enorme que o lucro que está pingando e ele não enxerga no final do mês. Que é o prejuízo que ele está tendo ali e ele acha que está tudo bem, que está tudo... Então, uma coisa é um estoque arrumado, né? Você enxerga, entra uma loja, você vê, pô, essa loja daqui é arrumada, tem as prateleiras certinhas, tá? Eu consigo identificar onde está o produto de forma muito fácil. Tem outras que não, que são completamente desorganizadas. Mas isso é uma coisa, essa é a parte visual. Qual é a consequência de uma má gestão de estoques? Primeiro, você não sabe o que tem e o que não tem. Consequentemente, você não vai saber comprar da forma correta. Porque se você acha que não tem nenhuma caneca, você vai comprar 1.000 e talvez tem 100 no estoque ainda. Então, você passa a comprar errado. Você passa, muitas vezes, a não atender o teu cliente por quebra de estoque. O cliente vem, você achava que tinha esse produto, mas não tinha. Fora que todo esse descontrole faz com que, muitas vezes, existam percas que não são identificadas. Então, se eu não controlo canecas, se some uma, ou é quebrada uma, ou por algum motivo se extravia, eu nunca vou ficar sabendo. Então, a gente vê que as empresas perdem muito dinheiro fazendo uma má gestão de estoque, não fazendo gestão de estoques. Consequentemente, a compra é uma consequência, porque se eu não tenho controle do meu estoque, eu não vou saber comprar a quantidade certa, na hora certa. Automaticamente, meu fluxo de caixa fica prejudicado, automaticamente eu não consigo tomar decisões com risco baixo.
Então E tá tudo atrelado. aí como vocês fazem para o empresário entender isso? Fluxograma. O empresário geralmente muito visual, né? Sim. Então a gente utiliza ferramentas visuais. Criamos um fluxograma, nada mais é do que uma caixinha com as grandes etapas do processo, mostrando para ele como são as interações de um setor com outro, onde tem muitas vezes essa falha de comunicação ou esse retrabalho dentro do processo. E a partir daí fica muito mais claro para ele enxergar onde que está o problema e a causa do problema, né? Porque muitas vezes isso também é confuso. Sim. A causa do problema com o problema propriamente dito. Você acha que hoje, nessas empresas que vocês já estão fazendo consultoria, faltou, antes de vocês chegarem, porque a hora que vocês chegam, eu sei que vocês chegam chegando mesmo lá, né? E passando as informações para o empresário, o empreendedor, né? Você acha que quando a pessoa, uma grande parte dos empresários, faltou ele estudar educação financeira, planejamento estratégico, ele ter uma visão diferenciada de como ser empresário, de como ele lidar com o mercado, no que ele está entrando. Porque às vezes o empresário fala, o cara ali montou uma fábrica de sorvete, eu vou montar uma também porque tá dando dinheiro pra caramba. Né? Olha, a gente... eu já identifiquei algo, na verdade a gente identificou. O perfil do empreendedor, geralmente... Estou falando do bem-sucedido, né? Você fala com um empresário bem-sucedido, ele tem um perfil muito comercial ou geralmente muito técnico. Ele conhece muito da operação, de como fazer certo com qualidade, né? Então são os dois grandes perfis que a gente encontra. Porém, o financeiro administrativo fica sempre para depois. Então eles geralmente não gostam, ou eles não sabem fazer, ou não têm tempo. E isso acaba prejudicando depois as decisões. Então eles crescem, chegam no teto. Muitas vezes eles não conseguem passar porque é aí onde o gargalo, que antes talvez eram as vendas ou a operação, o gargalo passou a ser a gestão. E é ali que a gente entra, é ali que a gente mostra para eles, criamos uma dinâmica, né, para eles entenderem de forma didática como que é o comportamento do dinheiro dentro do negócio, como se comporta, desde que ele emite uma nota fiscal até que o dinheiro chega no bolso dele como distribuição dos lucros, por exemplo. E aí fica muito fácil, ele entende com uma dinâmica que a gente chamou de funil financeiro, como que é esse comportamento. E aí ele começa a pensar de forma analítica e a tomar decisões baseadas em número. Porque muitas vezes esse número está aqui, na intuição dele, que geralmente é bastante assertivo. A gente conversa com empresários que têm 40, 30 anos de empresa, e alguma coisa esse cara fez bem, né? Sim, para se claro, manter claro. durante todo Sim, esse tempo. Uhum. Então a gente tem consciência disso. Porém, ele chegou nesse teto que eu falo, e ele não consegue avançar porque a gestão está sendo o principal gargalo dele, e é aí que a gente atua. Queria fazer uma outra pergunta para você. A Alfa, ela é uma startup? Como que é isso? Que ouvi o Gustavo conversar um pouquinho, falando algumas coisas. Você agora me ficou essa dúvida. A Alfa é uma startup? Não é uma startup? Vocês estão planejando também isso? Legal. A Alfa nasceu como uma empresa tradicional de consultoria. Mas ao longo desses 6 anos e meio, 7 anos quase, a gente vem fazendo muitas mudanças no nosso modelo de negócio. Por quê? Conhecemos o modelo tradicional, enxergamos que muitas coisas já não dão certo na atualidade, né? E fomos remodelando esse modelo de negócio. E nosso principal desafio, né? E muitas vezes a gente fala brincando, mas fala com objetivo, né? Como um objetivo e um desafio próprio, é como fazer uma startup de consultoria, onde o fator humano é fundamental, né? E como fazer essa escalabilidade de serviços a um custo baixo. A gente está com um projeto, né, de fazer o nosso próprio sistema de modelagem financeira, enfim, vou dar um spoiler aqui, estamos desenvolvendo isso. Legal. É uma plataforma para auxiliar justamente essa questão que você tocou antes, da falta de conhecimento que os empresários têm em relação ao financeiro, e como isso acaba impactando no resultado final da sua empresa. Então, qual é o objetivo principal dessa plataforma, né, que a gente está montando?
É uma plataforma que vai permitir o empresário ter previsibilidade financeira, fazendo projeções financeiras comerciais, operacionais de custos e despesas, e que fique muito fácil para ele entender como uma decisão pode impactar daqui a alguns meses, né? Se ele investe, se ele reduz, se ele demite, se ele contrata, se ele vende 5% a mais ou 10% a mais, ele vai conseguir fazer isso de forma muito fácil, muito didática. E a gente está muito otimista, porque é algo que hoje, pelo menos no nosso conhecimento, não existe. Não existe. Então vamos fazer assim. Quando esse projeto ficar pronto, eu vou trazer vocês dois aqui de novo para estar comentando sobre isso, falando sobre o sucesso desse novo projeto, programa da Alfa Desenvolvimento. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos para as considerações finais do Léo. Voltamos já já. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários e saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos, e além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Voltamos rapidinho, é pai bola, como diz um grande esportista, né? Locutor esportista. Eu gostaria de agradecer aqui então ao Gustavo Emanuel Borello, diretor operacional da Alfa Desenvolvimento, Leonardo Marcos, que é diretor comercial, grandes amigos, grandes empreendedores, dois jovens empresários que estão fazendo a diferença no mundo empresarial aqui na Baixada Santista e também já subindo a serra, né, em São Paulo, no ABC. E se vocês quiserem saber um pouco mais da Alfa Desenvolvimento, www.alfadesenvolvimento.com. Léo, muito obrigado pela presença de vocês aqui e a sua consideração final. Eu que agradeço pela oportunidade. Você é um grande amigo, um grande parceiro. Deu aquele braço inicial, né, quando a gente iniciou as atividades com a tua assessoria de imprensa, enfim, com teus conselhos. E a gente está muito feliz de estar compartilhando, retornando aqui no teu programa. E com certeza a gente tem muita coisa junto ainda para desenvolver. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais um programa Revista Empresários em Entrevista, de norte a sul, de leste a oeste. E até o próximo programa. Até breve.